Senhora Presidente, senhores vereadores, ao público presente, a todos que nos ouvem pela rádio, nos assiste, pela TV Câmara, meu boa noite. De antemão aqui quero saudar também a todos os funcionários desta casa, que vem fazendo excelente trabalho para acontecer essa sessão, todos sem exceção. Nobre Presidente, inicio o meu trabalho na noite de hoje com um projeto de decreto legislativo que outorga medalha do mérito do trabalho ao senhor Adriano Paulino de Araújo Alves e da outras providências. Artigo 1º, fica outorgada a medalha legislativa do mérito do trabalho ao senhor Adriano Paulino de Araújo Alves. Artigo 2º, as despesas com execução desse decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias afeta ao Poder Legislativo. E artigo 3º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrários. Sala Alberto Santos Dumont, em 14 de abril de 2026, quem assina é o vereador Santiago Ângelo, do Partido Progressista. Vai às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, vereador. Senhora Presidente, requerimento de pautação. Requeremos à mesa ouvido do outro plenário que seja pautado em caráter de urgência e preferência para a ordem do dia da presente sessão, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Santiago dos Santos Ângelo, que concede a medalha legislativa do mérito do trabalho ao senhor Adriano Paulino de Araújo Alves. Sala Alberto Santos Dumont, 14 de abril de 2026, quem assina é o vereador Santiago Ângelo, com mais 8 nobres vereadores. Vai à ordem do dia da presente sessão. Nobre Presidente, dando continuidade aqui, um projeto de lei de minha autoria, que a vereadora também, onde a vereadora Michele, também, que antecedeu a fala aqui, também falou em questão de descarte de lixo na nossa cidade. A gente sabemos o maior problema que nós temos de questão de descarte de lixo, né? E nós temos um problema tão grande com isso, quanto a prefeitura vem gastando, vereador Anderson Bernardes, por esses descartes irregulares que nós temos no nosso município, né? E isso a gente já vem falando há muito tempo, né? Nós temos lei no nosso município que é proibido jogar lixo, mas, infelizmente, as pessoas que não fazem o papel de cidadão, né, eles só vão dar valor ou só vão cumprir a lei quando sofre alguma punição, né? De antemão, a gente temos uma lei, né, no município, que a gente temos que ela faça, que essa lei que aconteça na nossa cidade, que isso a gente também precisamos discutir com o nosso governo para ter uma fiscalização ainda maior, né? E aqui também este vereador tem um projeto de lei, né, que institui diretrizes para o monitoramento de pontos críticos de descarte irregular de resíduos sólidos no município de Guarujá e da outras providências. Esses dias eu até fiz um vídeo também na minha rede social, onde também eu, por custo próprio mesmo, comprei uma câmera, né, e coloquei num ponto de descarte ali no bairro Jardim Progresso, né, e a gente tem acompanhado ali também 24 horas e tem evitado bastante essa questão de descarte de lixo, né? E a gente sabe também a estrutura, temos nosso governo, né? E sabemos, claro, que a gente traz aqui projetos para ajudar o nosso município e sempre contribuir, né? Acho que isso é muito importante, porque nós somos o para-choque da nossa população. Antes de chegar qualquer demanda ao Executivo, chega a nós, os vereadores, que estamos sempre na rua, pegando as necessidades, ouvindo a necessidade da nossa população, né? Artigo 1º, fica instituído diretrizes para implementação de ações de monitoramento e fiscalização em locais com alta incidência de descarte de lixo irregular e entulho no município de Guarujá. Artigo 2º, para os fins dessa lei, considera-se pontos críticos aqueles identificados pelos órgãos competentes
como os locais recorrentes de descarte irregular de resíduos sólidos. Artigo 3º, o Poder Executivo poderá observar a disponibilidade orçamentária e critérios técnicos. Inciso 1º, implantar sistemas de vídeo monitoramento em pontos críticos. Inciso 2º, utilizar câmeras já existentes no Sistema Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana. Inciso 3º, firmar parcerias com órgãos estaduais, federais e iniciativa privada. Inciso 4º, utilizar as imagens captadas como meio de prova para identificação de infratores. Artigo 4º, as imagens obtidas poderão ser utilizadas para instruções de processo administrativo, aplicação de penalidade. Inciso 3º, encaminhamento aos órgãos competentes para responsabilidade civil e penal. Sala Alberto Santos Dumont, 14 de março de 2026. Quem assina é o vereador Santiago Ângelo, do Partido Progressista. Vai às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente. Requerimento de pautação. Requeremos à mesa, ouvido do outro plenário, seja pautado para a ordem do dia da próxima sessão, projeto de lei que institui diretrizes para o monitoramento de pontos críticos de descarte irregular de resíduos sólidos no município de Guarujá. Sala Alberto Santos Dumont, 14 de março de 2026. Quem assina é o vereador Santiago Ângelo, com mais 8 vereadores. Vai à ordem do dia da presente sessão. Dando continuidade aqui, onde também nós falamos muito de questão de Sabesp, e desde que eu falo, desde a legislatura anterior, tenho cobrado muito a Sabesp em muitas ações, intervenções que vem fazendo na nossa cidade, porque nós precisamos ter fiscalização dobrada, ainda mais, principalmente agora, quando tem um monte de terceirizadas que prestam serviço para a empresa Sabesp. Tem um vereador Anderson aqui também, que tem um projeto de lei, também que ajuda muito nessa questão, que fiscaliza também questão de pavimentação no nosso município, né? Mas, diante disso, também tenho trabalhado bastante, cobrado a empresa Sabesp, por todas as ações que vem fazendo, principalmente quando faz alguma intervenções de infraestrutura urbana, ou extensão de rede, ou manutenção, né? Para não fazer um trabalho pífio, um tapa-buraco, e se fazer toda a pavimentação, para o cara não ver comprometer todo o pavimento. Né? Estive conversando com os moradores ali do bairro Morrinhos, também, e eles me passaram umas demandas de umas travessas que estão sendo realizadas, uma intervenção mediante contra a empresa terceirizada da Sabesp, e este vereador, de antemão, já tem umas indicações aqui, falei até com o vereador Aparecido Davi também, que ele também intensificou também essa cobrança junto à prefeitura, que também notifique a empresa Sabesp. De antemão, quero aqui, como conforme o regimento desta casa, oficializar, né, conforme a indicação, indicamos à mesa que seja oficiado e seletivo o senhor prefeito e exercício Antônio Fidalgo Salgado Neto, para, através da secretaria competente, seja tomadas as providências necessárias para que a empresa Sabesp realize a fresagem de pavimentação na travessa 175, no Morrinhos 1. Da mesma forma, da travessa Messina Lima Encarnação Dias, no Morrinhos 1. Na travessa José Nunes Pereira Filho, no Morrinhos 1. Na travessa Ivani de Souza Coelhos, no Morrinhos 1. Travessa 124, no Morrinhos 1. Rua Manuel Quinto de Souza, também, no Morrinhos 1. Também outras indicações aqui, também relacionada, também ali ao bairro do Morrinhos, referente à empresa Sabesp, que tem realizado um trabalho pífio, de má qualidade, e que realmente essa casa aqui tem que estar em todas as ações que a Sabesp vem fazendo no nosso município. E eu, de antemão, também quero parabenizar todos os nobres padres vereadores que têm cobrado incansavelmente, não só isso, como a questão da falta de água, a questão que, né, tem cobrado um valor absurdo, né, na conta de água, e o hidrômetro roda e a água não chega para a nossa população. E eu acho que essa casa aqui tem feito seu papel, junto com o nosso governo, com o nosso prefeito Farid, e ainda mais, nós vamos ficar ainda mais fiscalizando, né, e se for para a gente tiver ainda mais, né, cobrar a empresa Sabesp,
né? E essa casa aqui que tiver que entrar com outros recursos, com a empresa contra a empresa Sabesp, pode ter certeza aqui que nenhum de nós vereadores aqui vamos estar de cabeça baixa, pelo contrário, cobrando em prol da nossa população, que é para isso que fomos eleitos. Quero aqui também salientar, líder, vereador Edilson, que no governo anterior, onde essa casa também fez seu papel, né, que nós autorizamos a prefeitura no governo anterior a fazer um financiamento junto ao Finisa, né, e lá no governo anterior ficou ainda de acontecer umas obras que se partiram para esse governo do nosso prefeito Farid Said Madi, onde nós fomos, né, junto aos engenheiros e algumas ruas no nosso bairro, como em toda a nossa cidade, e ficou umas tratativas de acontecer algumas obras, né, relacionadas ao financiamento do Finisa. De antemão, sentei com o prefeito Farid Madi, também, onde tinha algumas ruas ali do bairro Jardim Progresso, que tinha uma promessa anterior, onde teve uma tratativa anterior, né, que seria feito drenagem, guia e toda a pavimentação. E de antemão, hoje teve lá a equipe da Terracom, no bairro Jardim Progresso, e mês que vem irá acontecer uma obra tão esperada, que é na rua Joana de Jesus Santos, onde que é a rua 11, que no período de chuva aquela rua fica toda alagada, deixando a população com incapacidade de sair de casa, e com fé em Deus vai ser solucionado esse problema. E também quero trazer aqui, onde conversei com o nosso prefeito Farid Said Madi, a respeito da unidade de saúde da família, ali no bairro Jardim Progresso também, que é o Zafa, onde também eu prezo muito e luto, quando falamos em questão de saúde, né, onde principalmente a atenção básica, né, que é a prevenção, a atenção primária, e nós precisamos de umas condições, os funcionários ali precisam de umas condições de trabalho, e sabemos qual tão a dificuldade que tem aquele próprio, de muitos anos, quando foi construído aquele próprio ali, foi até no governo da Maria Antonieta, da ex-prefeita Maria Antonieta de Brito, já teve muitas intervenções, principalmente paliativas, mas conversando com o nosso prefeito, Farid Said Madi, nós precisamos realmente fazer um próprio novo e dar qualidade para toda a nossa população e também, principalmente, para todos os funcionários que trabalham ali naquela unidade de saúde da família no bairro Jardim Progresso. Conversei com o prefeito e vai ser removida aquela unidade para um outro local, para que venha fazer uma obra por completo e, de fato, terá a mudança da unidade de saúde da família no bairro Jardim Progresso. Fico muito feliz e honrado em saber que as coisas vão começar a acontecer na nossa cidade e já está acontecendo, né? Tivemos dificuldades, sim, no pleito de 2025, grande desafio neste governo, mas nós estamos aqui, né? Acho que a boa política é a construção, é o diálogo, né, para as coisas que vinham acontecendo na nossa cidade. E por isso que estamos sempre atentos à demanda da nossa população. Agradecer também o meu deputado federal, Maurício Neves, que é um deputado das cidades, não é daqui do Guarujá, mas representa muito a cidade do Guarujá. Deputado federal Maurício Neves destinou mais de 4 milhões de reais para a cidade do Guarujá, investimento de infraestrutura, saúde, turismo, onde impactou, ajudou a impactar e transformar a vida de milhares de pessoas. Eu me sinto honrado de fazer parte, hoje, de um partido que vem crescendo nacionalmente, que é o Partido Progressista. Sou muito honrado também desse partido, ao lado do senador Ciro Nogueira, do meu deputado federal Maurício Neves, que é um político ímpar, é um cara batalhador, é um cara que gosta de gente. Costumo falar para as pessoas, para estar na política, o primeiro passo é gostar de gente, né? E saber realmente as necessidades das pessoas. Tem 3 tópicos que eu sempre falo, vereador líder Edilson, uma pessoa que também tem me trazido bastante experiência, líder, que eu respeito muito você,
né? Mas tem 3 tópicos que eu sempre falo, quando a pessoa aprende, quer na teoria, quer estudando, na prática, quer atuando, e o outro quer sentindo na pele, que é a minha necessidade, sempre sentindo a necessidade quando você passa. Né? Eu vim de baixo, eu vim de família com estrutura, mas graças a Deus, hoje Deus me colocou aqui neste cargo para lutar pela nossa população como tanto precisa. Só tenho a agradecer por tudo que tem acontecido, porque tudo eu agradeço ao meu grandão da Galileia, meu Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, que nos dá força todos os dias para me trabalhar, arregaçar as mangas, meu grandão da Galileia, arregaçar as mangas, e está no dia a dia. 30 segundos para concluir, vereador. E está no dia a dia, trabalhando, né? Me sinto muito honrado, né? Olhando aqui para trás, lá eu olho que eu era o improvável, né? Como fui muito lá atrás, rejeitado. E hoje, graças a Deus, Deus coloca nós em lugares de destaque para representar nossa cidade, e ainda costumo dizer que nós furamos a bolha, e não é fácil estar aqui neste local, que muitos nos apontam, muitos nos julgam, muitos olham de uma forma diferente para nós. Vejo aqui também vereador Aparecido, como os demais vereadores, vereadora Ciranda, Andréia, todos os vereadores aqui representam um segmento, e sei que não foi fácil. Está ali também a Cíntia, também que representa a classe LGBTQIA+, e tanto respeito também, como nós temos que respeitar, né? E a política pública são voltadas a todos os segmentos, nós temos sim que ser discutidos, vai ter pontos que vamos ter divergência, mas o respeito é sempre em primeiro lugar, né? Só agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar nesta casa, fazendo a vontade do meu Senhor Jesus Cristo e representando o meu povo, é a nossa nação brasileira. Deus abençoe a todos, Guarujá para frente, e o trabalho continua. Itens número 24, 25, 27, 28, 29 e item de número 30. Boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente, pela deferência do meu nome. Tendo em vista que todos os vereadores encontram com as suas pautas em cima da mesa, quanto à tramitação, nada eu tenho a opor. Quanto ao mérito, dirá o doutor plenário, meu parecer é favorável pela tramitação. Obrigado, vereador. Com o parecer favorável do relator especial, vereador Carlos Eduardo Vargas, está em discussão os itens já englobados. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Edilson Dias. Até para que a gente possa estar passando para os vereadores, em relação ao item específico da pauta, mais precisamente o item 27, eu solicito a discussão, senhor presidente. É regimental, e para discutir o item de número 27, vereador líder do governo, vereador Edilson Dias de Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela transmissão ao vivo, pela internet, pela TV, via rádio, meu boa noite. Eu fiz questão de pedir discussão para a gente estar passando aqui para os senhores vereadores todos os demais projetos. Eu acho que é de conhecimento dos vereadores, mas esse projeto do item 27, eu mesmo só tive acesso hoje ao texto, né? Para que não pare dúvidas, esse projeto apresentado pelo nobre vereador Aparecido, que, aliás, eu parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, é um projeto que vem propor a alteração da Lei 348, que foi aprovada em 2 de dezembro do ano passado por esta Casa, uma lei que veio do Executivo e que, na verdade, o Executivo tem a intenção, como teve, né, de cobrar ISS-QN, uma alíquota de 2% do Airbnb, por conta das locações por temporada em nossa cidade. E aí levantou-se toda uma questão em relação a esse assunto. Obviamente, a gente respeita aqui as opiniões,
Vereador presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Para adentrar no plenário e constar o nosso nome com a presença nessa segunda parte da sessão. Tem autorização, nobre vereador, para adentrar o plenário, que o nome do nobre Edil conste na lista de presença. Senhor presidente, dando continuidade, como eu estava dizendo, respeitando aqui todas as opiniões, que essa casa aqui é plural, nós temos aqui vereadores e vereadoras de ideologias diferentes, de partidos diferentes, com visão de mundo diferentes, e a gente respeita, e tem sido assim durante esse ano e 3 meses que nós estamos aqui. Né? Aliás, o convívio com Vossas Excelências tem sido bastante salutar e democrático. Né? Às vezes a gente cede um pouco, a gente às vezes avança um pouco, mas a gente procura ouvir todos os vereadores. E essa questão gerou uma discussão na cidade, porque o projeto de lei que nós aprovamos, que o governo enviou para casa, tem alguns pontos que levantam algumas dúvidas, algumas preocupações, são controversos, né, que é essa questão da alocação por temporada. A gente sabe, e conversando com algumas pessoas na noite de ontem, a gente sabe que alguns condomínios, alguns edifícios estão se movimentando, alguns já se movimentaram para realizar as suas reuniões de condomínio, as suas assembleias, né? E assim como no prédio onde eu resido, agora em fevereiro nós tivemos reunião de condomínio anual, lá acontece uma reunião por ano, e foi proposto a proibição da locação por temporada. E eu fui uma das pessoas que me insurgi contra essa ideia. E olha que onde eu moro são 14 andares, 28 apartamentos no prédio, apenas 9 moradores fixos. O restante visitam o prédio raras vezes durante o ano, e uma grande parte acaba alocando por temporada os seus apartamentos. Eu disse o seguinte, por um lado, a gente acabou, isso na reunião, por um lado, nós acabamos de discutir a questão da inadimplência, ou seja, do não pagamento da taxa condominal de alguns proprietários, de alguns detentores de apartamento. Aí, por outro lado, a gente apresenta aqui uma proposta para proibir a locação por temporada. E a gente sabe, quando a pessoa tem um apartamento, senhor presidente, ela aluga por temporada, inclusive com o objetivo de tentar arrecadar algum valor com essas locações para fazer frente à despesa do próprio apartamento, para pagar o IPTU junto à Prefeitura Municipal de Guarujá e para pagar principalmente a taxa condominal. Obviamente que tem aqueles que conseguem alugar e oferir um valor até essa para pagar alguma conta familiar, alguma conta pessoal, mas, em resumo, a maioria tenta alugar o seu apartamento para fazer frente a essas despesas. Existe uma discussão no âmbito da justiça, um juiz de primeira instância deu uma sentença favorável a um condomínio que, por 2/3, decidiram proibir esse tipo de locação, mas é algo que não está consolidado ainda, vereador Juninho, ainda precisa chegar no Tribunal de Justiça para se consolide uma jurisprudência, para que o Brasil inteiro possa estar adotando as mesmas práticas, as mesmas regras. Eu defendo que, eu acredito, vereador Sérgio, que os condôminos têm o poder de decidir regras sobre as áreas comuns, ou seja, as áreas que todos utilizam. Você proibir um morador por temporada de frequentar a piscina? Pode. Frequentar o salão? Pode. Mas proibir um proprietário de tomar uma decisão acerca do seu imóvel, da porta do apartamento para dentro, quem decide é o proprietário, não são os condôminos. Então, é uma questão que vai gerar um debate, mas que não tem ainda uma consolidação. É fato que o prefeito, assim como muitas cidades, enviou esse projeto para a Câmara para cobrar 2% de ISSQN do Airbnb, só que ele colocou na lei algumas questões, como no artigo 3º da lei, é a Lei 348, artigo 3º, inciso 4, né, para que se alugue, o proprietário do imóvel tenha que atender 4 quesitos, no inciso 1, 2, 3, o quarto é que levanta preocupação, não é, vereador Aparecido, que é
o proprietário tem que estar inscrito no cadastro. Cadastro, quem se inscreve é pessoa jurídica e não pessoa física, né? A outra questão também é do artigo 4, onde se determina que os proprietários são obrigados a manter por no mínimo 90 dias, a contar do fim da locação, a base de dados digital de cada spot com as seguintes informações, ou seja, base digital de quem aluga, mas se ele aluga pelo Airbnb, o próprio Airbnb já tem esses dados, já tem essa base, já tem o nome de quem alugou, já tem telefone, já tem o endereço dele, de onde ele reside, já tem tudo, porque para se cadastrar na plataforma, você tem que fazer um cadastro. Mas aí se cobra do proprietário documento de identificação, foto, biometria, número de inscrição do CPF, número de telefone, endereço do correio eletrônico, endereço residencial. Então, esse artigo também suscita dúvida, né? E aí o artigo 9º aplica-se, se o proprietário descumprir, ele pode ser sancionado da seguinte forma, com uma advertência ou até com uma multa de R$10 mil. Então, a gente precisa ajustar a lei. Ocorre que o vereador Aparecido apresentou um projeto de lei complementar 07 de 2026, e o governo, em conversa que eu tive com eles hoje, existe uma disposição, existe uma decisão, vereadores, de se ajustar a lei para excluir da lei qualquer penalização aos proprietários. O foco do governo não é o proprietário do apartamento, é o Airbnb, tá bom? É a plataforma digital. Ocorre, vereador Cido, que a vossa lei, e aqui eu estive lendo, o artigo 1º, ele altera totalmente o artigo 3º, né? Então, você substitui, a sua proposta é substituir o artigo 3º da lei anterior pelo artigo 3º. Só que o artigo 3º da lei anterior tinha os incisos 1, 2, 3 e 4. E aqui você propõe substituir o artigo 3º com 3 parágrafos, o 1º, o 2º e o 3º. Até aí tudo bem. Só que no artigo 2º da vossa proposta, você também quer revogar o inciso 4 do artigo 3º. Mas se você vai substituir o artigo 3º, os 4 incisos, acrescentando 3 parágrafos, já não tem mais o inciso 4º. Então, como é que nós vamos revogar? Então, qual foi a decisão que nós tomamos junto ao governo? Preservar a vossa proposta, que, aliás, é uma belíssima iniciativa, vai ter o nosso apoio, e esse projeto de lei complementar, como são 2 votações, né, para a gente aqui fazer um gesto de que nós apoiamos a vossa iniciativa, eu peço aos vereadores que aprovem em primeira votação. Nós vamos sentar com o vereador, vamos sentar com o governo, ajustar o texto, porque Vossa Excelência ainda não trata do artigo 9º, que são as penalizações. Vossa Excelência não trata do artigo 4º, que são as exigências que se faz, e aí, se não se cumprir as exigências, no artigo 9º existem as penalidades. Ou seja, nós vamos conversar com o vereador, ajustar esse texto, que nós sabemos que, pelo regimento interno da Câmara, a gente pode apresentar emendas ao projeto que ele apresentou no dia de hoje, como também pode apresentar na segunda votação, que ocorrerá daqui a 15 dias, porque na próxima terça é feriado, se não me engano, é isso? É isso? Então, daqui a 15 dias vai haver a segunda votação, e até lá a gente constrói esse texto com o vereador, para que o vereador possa estar apresentando as emendas necessárias, para deixar o texto adequado, harmônico e totalmente sem nenhum vício de ilegalidade. Tá bom, vereador? Parabéns. A nossa defesa aqui, o nosso encaminhamento é para que todos os vereadores, nesse primeiro momento, votem a favor da proposta que foi apresentada pelo nobre vereador Aparecido Davi. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Val. Peço discussão. Para discutir, nobre vereador e advogado Valdemir Batista Santana. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, cumprimento também a todos que nos assistem através da TV Câmara, que nos ouvem através da Rádio Câmara. Boa noite a todos. Senhor presidente, caros colegas, faço uso da tribuna aqui para acompanhar essa discussão do item 27 da pauta, em relação à lei complementar
apresentada pelo nobre vereador Aparecido, eu já conversei com ele a respeito no início da sessão, a respeito desse tema, um tema complexo, né, que é uma lei que realmente precisava ser modificada, precisava melhor ser construída. Eu acho que o diálogo fica mais fácil para a gente tentar chegar no caminho, certo? O correto, conversei também com o presidente a respeito desse assunto, tem uma opinião formada a respeito disso, tá? Eu acho que ponto de vista cada um tem o seu e sustenta com argumentos ou sólidos ou não, né? É uma situação delicada, onde existe locatários, muitas vezes, que utilizam a locação desse imóvel para poder complementar a renda, ou muitas vezes até para pagar o imóvel, até para pagar o próprio imóvel, né? Moram com os pais porque tem esse apartamento e não consegue pagar o imóvel, porque quando é um apartamento, muitas vezes, você tem condomínio, você tem IPTU e tem a parcela mensal do apartamento que é financiado também para pagar, né? Então, a gente sabe que é uma situação delicada, mas a lei ela não veio com esse espírito de prejudicar ou onerar o proprietário do imóvel. A lei veio com o espírito de fazer com que as plataformas sejam taxadas, que deixem recursos na nossa cidade. Vou dar um exemplo para vocês. Quem antigamente fazia esse trabalho de locar os imóveis? Era o corretor. Corretor, hoje, que mora na cidade, que gasta na cidade, que usa o supermercado, que usa o recurso que ele ganha na locação, porque recebe taxa imobiliária na nossa cidade. A plataforma acabou com os corretores. É um ponto que eu acho que, eu não sei se alguém chegou a observar, mas eu chamo a atenção aqui para uma reflexão. A gente também é pressionado também pelos corretores em relação a essas plataformas. Tem vários corretores aí reclamando também, porque as plataformas não deixam R$1 na nossa cidade. Então, o objetivo do espírito dessa legislação é regulamentar, fazer com que a plataforma ela venha contribuir, porque ela está, na verdade, né, recebendo um recurso de um imóvel que está no nosso município. Eu dou um exemplo aqui agora também, que a gente apresentou aqui um projeto de lei complementar que altera o Código de Postura, como existe uma comissão aqui, que é presidida pelo vereador Anderson Bernardes, para atualizar o Código de Postura que é antigo, que a gente está tentando incluir a atividade do e-commerce, do comércio eletrônico, porque tem várias pessoas aqui querendo trabalhar com o comércio eletrônico, porque depois da pandemia tudo passou a ser comercializado através do comércio eletrônico, e não consegue regulamentar, não consegue trabalhar de forma lícita. Ele tem que ter onde, sabe onde que a empresa dele é regularizada? Lá numa cidadezinha de Minas Gerais, e ele está trabalhando aqui no Guarujá. Então, ele dava entrada através de uma contabilidade no setor competente da prefeitura, vereador Sérgio Santa Cruz, e não tinha essa atividade, porque não consta na nossa cidade essa atividade regulamentada. Então, aqui, nós apresentamos, todos os colegas aqui estão ombreados, entenderam a necessidade, e é uma forma também do poder público estar arrecadando. Estou usando como exemplo uma coisa também que nós temos hoje aqui, que a gente está tentando regularizar na nossa cidade, para fazer com que essas pessoas trabalhem de forma lícita e também contribuam com a nossa cidade, gerando também aí recursos para a nossa cidade. Né? Porque hoje o prefeito está tentando fazer muito com pouco. O cobertor está curto. Todos nós sabemos de que forma que o prefeito pegou a cidade. Logo no começo da gestão, no Procópio Ferreira, ele convidou a sociedade civil, para que ele apresentasse de que forma nós herdamos a cidade. Ele deu um diagnóstico, não é que ele quis olhar no retrovisor, ou quis pensar lá na frente e justificar o que ele não fizesse, era porque ele pegou a cidade desse jeito. Não, ele apenas, prefeito Farid Madi, foi responsável. Ele procurou compartilhar com a população de que forma que ele herdou a cidade. Então, aqui, voltando para o tema central, tá? A gente não quer aqui, ninguém quis em momento algum, onerar aquele proprietário que tem 1 ou 2 ou 3 imóveis, tá certo? E muitas vezes só tem essa renda. Só tem essa renda.
Então, a intenção mesmo são as plataformas, porque vem aqui, cobram taxas para que façam isso. A gente também sabe que também a plataforma traz uma segurança maior na locação. A gente sabe que tem muito estelionatário aí que fazem locação do imóvel, a família do interior chega aqui, já alugou, tem 4, 5 famílias na frente do imóvel, porque o estelionatário locou aquele imóvel para 3, 4 famílias. Aí a família perde toda aquela programação, aquele planejamento que fez, porque o mesmo imóvel foi locado para 3, 4 famílias. Prejuízo econômico, né? Fora a frustração, e o Guarujá fica mal visto. Então a plataforma também traz uma segurança, a gente sabe disso, né? Então, assim, vereador Aparecido, pode ter certeza, a gente vai estar votando nessa primeira votação favorável aqui, eu tenho certeza que já está englobado para os projetos, estão englobados, a gente vai estar votando, eu não podia deixar de me furtar de vir aqui comentar sobre um tema desse, um tema importante. Quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, né, de levantar esse debate através desse projeto que vai fomentar essa discussão, através do Legislativo com o Executivo, até para ou manter a sua propositura ou a gente avançar e melhorar, como foi colocada pelo líder aqui, Odilson Dias. Então era só isso, boa noite a todos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Aparecido. Peço discussão. Para discutir o projeto, nobre vereador. Projeto, ora englobado. Senhor presidente, senhoras vereadoras, público presente, meu boa noite a todos. Confesso que eu não ia fazer uso da tribuna na segunda parte, até porque acredito que era consenso de todos os vereadores esse projeto de lei complementar 07/2026, que altera o dispositivo na lei complementar 348 de 2 de dezembro de 2025, porque foi uma propositura feita por mim, claro, mas acho que todos os vereadores foram procurados, tiveram pessoas batendo em suas portas para falar do mesmo assunto. Meu líder, vereador Edilson Dias, eu apresentei naquela ocasião, isso já está acontecendo, o projeto foi aprovado nessa casa, foi apresentado nessa casa, salvo engano, há 3 sessões atrás, e semana passada eu pedi para que fosse colocado em pauta, um requerimento de pautação, então foi feita a pautação desse serviço. Desse projeto. E hoje eu recebi uma comissão no meu gabinete, acho que o presidente também recebeu uma comissão no gabinete dele, e com mais alterações ao projeto. O pessoal que faz essas locações, os proprietários, tem outras alterações a serem feitas nos seus projetos. Mas eu ainda deixei claro para eles, falei assim, olha, se a gente tiver que colocar mais emendas a esse projeto, eu vou ter que mudar o projeto quase como um todo. Então, hoje a gente aprova do jeito que está, não foi isso? E conversei com os nobres pares para que a gente não tivesse essa discussão estendida nessa casa, porque assim, eu não quero que a gente tenha as pessoas olhando para essa casa como uma casa dividida. Nós somos uma casa unida, ainda mais no tocante ao projeto quando se diz população, o povo da nossa cidade, a quem está sofrendo com os desserviços que a gente acaba aprovando aqui nessa casa. Aprovamos uma lei aqui vinda do governo. Confesso que nós não se atentamos a ela como deveríamos se atentar, e hoje estamos tendo que fazer correção para que o nosso povo não sofra mais com essa lei. Então, eu não queria que essa discussão tomasse tanto calor, mas se estamos por esse caminho, eu peço que todos façam esse entendimento, e se vossas excelências têm emendas a fazerem para que a gente possa colocar esse projeto, vamos fazer na segunda parte, então, na segunda votação, as emendas que o Vossa Excelência, o líder do governo, nos sugeriu, que eu acredito que essas emendas vêm até com mais ênfase na necessidade de todas as pessoas que vieram nos procurar aqui, porque eles têm muito mais necessidades dentro dessa lei, que a gente venha ou tirar desse projeto de lei, ou colocar nesse projeto de lei alguns adendos, como foi feito aqui a essas emendas. Então, não queria ser eu o pai dessa criança, como eu falei isso no meu gabinete, não estou aqui para isso, eu acho que não é momento, eu não estou em palanque político, muito pelo contrário, eu estou entendendo a dor alheia daqueles que nos procuraram e que têm como fonte de renda essa locação
que seja no Airbnb ou qualquer outra plataforma, mas que eles não sofram danos, até porque eles são proprietários do seu próprio imóvel, que eles não têm que sofrer com isso. Então, foi por isso, líder, que eu fiz essa alteração, naquele momento, com aquelas alterações, por conta da necessidade primária que era dessa lei, porque passou a valer a partir do dia 1º, agora de abril, e todo mundo foi pego de surpresa, em meio aos condomínios, em meio às administradoras de condomínio e as taxações dentro da nossa cidade. Então, já que Vossa Excelência se propôs a nos ajudar em colocarmos mais emenda, nós vamos fazer mais emendas ao projeto, e aí melhora para todos. Questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereador Ilício Dias. Só para deixar claro ao nobre vereador, não que ele não tenha entendido isso, só para reafirmar, o governo apoia vossa iniciativa, tá bom? No sentido de desonerar os proprietários de certas exigências, tá bom? Muito obrigado, senhor líder, obrigado a todos os vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Sérgio Santa Cruz. Peço discussão. Para discutir o projeto já inovado. Nem terminei, mas boa noite, fica à vontade, vereador. Vereador Sérgio Santa Cruz, que acaba de atropelar o vereador Aparecido. Questão de ordem, presidente. Eu ia pedir, mas não vou pedir mais não, porque todo mundo vai falar. Acho que essa casa já entendeu que está todo mundo unido para resolver o problema. Eu também fui procurada, acho que tem uma galera representando, e acho que semana passada a gente já tem uma reunião, inclusive, com o governo, antes falou na sessão anterior, em relação ao decreto regulamentário, porque, assim, a lei foi aprovada, mas não existia ainda uma aplicabilidade em relação aos decretos que não estavam vigentes, porque a gente entendeu que existiam alguns erros por vício, seja lá quais forem, e eu acho que o prefeito, no primeiro momento que a gente chegou lá para falar, inclusive a Secretaria de Governo chegou junto, falou, não, a gente pode rever. Todo mundo é passível de, talvez, não sei, a palavra não seria erro, mas de ver que as coisas talvez prejudicariam algumas partes. Então, acho que é isso. Acho que o Sérgio vai falar de novo, a gente está meio que chovendo no molhado, mas eu acho que tudo é válido. Vamos junto. Casa Com a unida. palavra, vereador Sérgio Santa Cruz. Senhor presidente, senhoras vereadoras e todos que nos assistem e nos ouvem, né? Pelas redes sociais e pela TV Câmara. Senhor presidente, o que eu venho falar aqui, justamente para essa meia dúzia de pessoas que sobrou, porque na primeira sessão tinha muito mais pessoas, de que a lei não socorre quem dorme, essa casa aqui é um parlamento. E essa votação teve duas votações, é uma lei complementar, onde teve uma votação e uma segunda votação. E inacreditável que quando a água bateu no umbigo, é que todo mundo vê esta casa. Esta casa é para vocês estarem presentes ou estarem atentos a todas as leis que são aprovadas nessa cidade, que é de interesse de todos os senhores munícipes. E muitas das vezes se acha que esse local aqui só se dá nome de rua, só se faz homenagem, e não. Aqui é onde se decide a vida das pessoas da cidade do Guarujá. Então, duas votações, isso aconteceu, isso foi aprovado, quase foi regulamentada pelo governo, e aí foi que lembraram que vocês seriam prejudicados. Na verdade, foi votado em duas votações nessa casa. Então, todos nós sabemos, porque o meu assessor Santolaya, Marcos Santolaya Cid, ele faz também isso. A Bia sabe disso. A Bia está hoje aqui, representando um grupo, onde um projeto de lei apresentado por este vereador, para legislar sobre o museu subaquático na Praia do Guaiúba, onde até agora se foi feito e ninguém se pensou nisso. E eu falei para a Bia, eu vou adiar o projeto para que a gente possa discutir com um grupo turístico que utiliza esse equipamento. O que eu estou chamando a atenção aqui é para que vocês participem um pouco mais da política dessa cidade. A gente só tem perdido com isso. A gente não tem efetivo de polícia militar, o Estado aqui não manda. Nós estamos sem efetivo de corpo de bombeiro nesse município. Nós não temos um homem nesse município. A gente está aqui à mercê de um próximo governador que possa vir aí, que olhe por essa cidade com o melhor carinho. E eu estou aqui falando, doutora Adriana, a senhora pode criticar, mas eu estou falando do seu governador. Graças a Deus. E aqui eu estou para falar aquilo que eu fui eleito. E a senhora não gosta de escutar, a senhora suba aqui depois e fale do seu. Porque eu estou falando do interesse político que eu acho que todos deveriam de ter. Porque foi votado em duas votações, esse projeto de lei. Os vereadores aqui
estávamos cientes que era um projeto mandado pelo governo, que pode ser feita alteração. Mas se não pudesse fazer alteração, isso é uma legislação. Não, senhoras e senhores, se não pudesse fazer as alterações, como que se fazia? Se fosse um projeto que pudesse ser alterado só daqui a um ano, a minha colocação aqui é uma só, é referente ao interesse político dos munícipes. Porque, com certeza, se na primeira votação, vocês tivessem o que vocês fizeram hoje na primeira sessão, os vereadores teriam colocado em discussão e vocês teriam montado uma comissão e não teria sido aprovado, ou teria sido levado ao governo para uma outra discussão. Ó, os munícipes nos procuraram a respeito desse projeto, não é interessante, ou eu estou errado? Silêncio aí para o vereador continuar sua linha de raciocínio, por favor. Ou eu estou errado, vereador Edilson Dias? Agora, subir aqui e falar que não conhecia o projeto, eu conheci o projeto. Eu conheci o projeto. Tanto que foi discutido com um assessor meu que falou, pô, falei, vocês vieram depois que o água bateu no nariz, pô. Vereador Sérgio Santa Cruz e os munícipes que a gente respeita muito e quer que sempre estejamos juntos aqui. Então, vereador, Vossa Excelência tem que discutir o projeto para os demais pares. A partir do momento que Vossa Excelência fala para... O que eu quero dizer que é o seguinte, senhor presidente, também, senhor vereador. é que eu quero dizer que eu assumo meu compromisso de discutir aqui o projeto, com certeza. Eu conheci o projeto, eu li o projeto. Não venho dizer aqui que eu votei, não, e eu não sou filho de pai assustado. Eu conheci o projeto, o meu assessor trabalha com isso e falou para mim a mesma coisa. Pô, você vai votar esse projeto? Falei, se o governo mandou para cá, ele vai fazer a regulamentação do projeto. E foi votado em 2 discussões. Agora, lotar o plenário, não adianta, pode falar o que quiser, porque vocês foram para a minha rede social para pedir para votar, e eu falei que votaria. Falei para o Cido que votaria. Porque eu fui um dos primeiros aí no governo, porque o meu assessor trabalha com isso, e falou, pô, esse projeto, eu fui lá, falei para o governo, que falou, ó, não foi nem regulamentado ainda. Foi mentira, Cido, foi mentira, Anderson Bernardes. Até questionei com Vossa Excelência, por que o governo para mim falou uma coisa e para os senhores falou outra? É esse o meu questionamento. Porque, na verdade, se na primeira votação todos tivessem se unido e vindo a esta casa, nós somos um parlamento, nós somos eleitos por vocês, nós estaremos discutindo aqui o que nós tomaremos de decisão. Agora, subir aqui e falar que eu não conhecia o projeto, eu conheci o projeto, tanto votei. Eu sou bancada, o prefeito mandou o projeto, assim como mandou outros projetos também, que são antissociais, mas são necessários para o município. E eu fui eleito com 3.629 votos. E algumas pessoas que vêm a esta casa, se socorrer nesse momento, são os primeiros a nos questionar com algumas coisas de interesse de pró da nossa cidade. Hoje mesmo foi falado da questão dos caminhões. Alguém está preocupado? Como eu falei agora do número de efetivo de policial militar reduzido, falta de corpo de bombeiro, falta de AME. Ah, não é meu interesse. O que eu quero é alugar meu apartamento. Será que é isso? Eu estou falando aqui então, gente, vamos se interessar um pouquinho mais para a cidade, porque é aqui nesta casa que se decide a vida dos munícipes. Eu estou falando para os senhores vereadores, o meu projeto eu votei consciente. Agora, vereador Cido, como o líder pediu aqui ao governo, pode contar com o meu voto será favorável ao projeto. Por enquanto é só, senhor presidente. Obrigado, vereador Sérgio Santa Cruz. O importante é a discussão, e uma discussão salutar em prol da melhora de vida, da qualidade de vida dos nossos munícipes. Isso é importante. Vereador Aparecido, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. É assim que se discute e é assim que se constrói uma sociedade pró-positiva. Mais uma vez, meu boa tarde a todos. Com a palavra, Mário Lúcio da Conceição. Senhora presidenta, senhora vereadora, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da casa, público presente, imprensa, meu muito boa tarde, e quero sempre falar que é sempre um prazer tê-los aqui na verdadeira Casa do Povo. Quero só falar aqui o que o vereador Sérgio Santa Cruz explanou antes das sessões começarem,
e o vereador disse que a gente está assistindo tudo e não tem falado nada. Vereadora, isso não cabe a este vereador Mário Lúcio, porque a gente tem cobrado e cobrado bastante o governo do Estado de São Paulo. Tem protocolos que este vereador foi à Secretaria de Segurança Pública cobrar aquilo que é de direito da população do Guarujá, principalmente com relação às praias do nosso município. Nós sabemos que o GBMAR está sofrendo um descaso enorme. Nós sabemos que, se não fosse a Prefeitura Municipal do Guarujá colocar lá os guardas-vidas temporários aqui, na nossa municipalidade, estaria bem pior. Mas nós temos que falar, e agora há pouco falou a vereadora que me antecedeu, que tudo hoje é as redes sociais. E o caminho é esse, e se o caminho é esse, nós temos que ir para a rede social mesmo, vereadora, porque o povo está entendendo só redes sociais, então nós temos que cobrar e efetivamente postar aquilo que nós estamos fazendo, porque o descaso não vem só na área da segurança, vereadora Ariane Paz. Há muito tempo não se constrói uma escola por parte do governo do Estado de São Paulo. É um município, nós estamos entre os 50 municípios mais ricos dos 645 municípios que compõem o Estado de São Paulo. Mas nós não temos sequer um IML na cidade. E aí se alardeia que vai trazer o IML. E nós já tivemos lá na Secretaria de Segurança Pública, postamos, inclusive, a nossa ida lá, porque tudo é rede social, postamos, nós falamos com o chefe da Casa Civil, postamos o protocolo, e aí depois fazem um carnaval, vem alguém aqui, anuncia, manda pintar lá, e até agora o IML não veio para a nossa cidade. Esperamos, sim, de fato, de verdade, que antes das eleições o IML, vereador César Santa Cruz, esteja na nossa cidade. Assim como o AME. Né? A gente precisa fazer os exames, e aí Guarujá também não tem. Eu falei agora há pouco que vivemos uma onda no mundo aí, não só no Brasil, de feminicídios. E aí a Delegacia da Mulher também não abre no período noturno e também não abre aos sábados e domingos. E a gente, efetivamente, não só o vereador Mário Lúcio, mas outros vereadores também têm enfaticamente provocado o governo do Estado de São Paulo para que ele faça o dever de casa. E aí também não acontece. Mas o ditado é velho e verdadeiro. Quem não é visto não é lembrado. E nós precisamos, de fato, de verdade, ter representante, sim, na LESP. Ter representante, sim, lá na Câmara Federal. Eu falei agora há pouco, inclusive com uma moça que veio me atender, que nós tivemos recentemente na LESP, acompanhando uma sessão lá dos nobres deputados. E aí, vereador Márcio Tardelli, o presidente da casa chama o deputado e fala a cidade a origem da sua cidade. Ah, vai falar agora o nobre vereador, e ele fala lá de Pindamonhangaba, lá da região de Ribeirão Preto. E enquanto o povo dessa cidade não se amar, não se trouxer para de volta um sentimento de pertencimento, jamais Guarujá vai ser lembrado lá. Então está na hora das pessoas acordarem e, de fato, de verdade, a gente ter alguém para cobrar. É injusto. Essa semana agora tinha, Márcio Tardelli, 65 pessoas na fila para uma vaga de enfermaria no Hospital Santo Amaro. 65 pessoas. E nós tivemos o trabalho de ir até o Hospital Emílio Ribas, em Vicente de Carvalho, e, vereador Vargas, leitos ociosos, leitos vazios, e lá, UTI, médico, enfermaria, 50 leitos, conforme está dizendo aqui o vereador de Santa Cruz, vazios, custando dinheiro do Estado, portanto, dinheiro nosso, enquanto o nosso hospital aqui
com 65 pessoas esperando vaga, vereador Vargas. Isso é uma aberração da natureza. A gente precisa ter pessoas para cobrar esse governador. E aqui eu não estou falando mal do governador, não. Estou falando que tem que ter pessoas, porque talvez ele nem esteja aí, está tudo bom para o povo, então tá bom, deixa lá do jeito que está. A hora que tiver um nosso cobrando ele, talvez as coisas melhorem. O que não dá é para a gente permanecer passíveis ante a sordidez de um governo que está governando de costa aqui para o Guarujá. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Esse projeto é um projeto importante. Eu gostaria agora que colocasse o audiovisual, porque trata da saúde mental de servidores. Servidor esse que faz a máquina do nosso município girar. A hora que nós precisamos, num momento crucial, como passou aqui o casal, de sepultar um ente querido, é o município que arca com os trabalhos. A hora que precisamos ir lá para o Santo Amaro, é dinheiro público indo para o Santo Amaro. A hora que precisa da UPA, é também os funcionários e o dinheiro público sendo empregado. A hora que as nossas crianças vão para as creches, a hora que as nossas crianças vão para as escolas, também tudo é o município. Então nós precisamos, de fato, de verdade, trabalhar a mente do nosso servidor para que ele consiga dar de volta um trabalho adequado, não só para nossas crianças, mas para todos nós. Por favor, se puder agora. O movimento Saúde do Professor nasce de um dado, de um cenário, que já está acontecendo dentro da própria rede. Em 2025, mais de 14 mil atendimentos foram realizados pela saúde ocupacional do município. Não é pontual, é constante. E quando a gente olha mais de perto, 351 servidores estão afastados por longos períodos. E desses, 157 são da educação. Ou seja, a escola também está adoecendo. E o mais grave, 73% desses afastamentos estão concentrados exatamente nas áreas de educação e saúde. Onde mais se cuida é onde mais se adoece. E os motivos se repetem. De um lado, o corpo. Do outro, a mente. Transtornos mentais, doenças osteomusculares, sobrecarga, pressão, rotina intensa. Isso não é coincidência. Isso é estrutura. E quando não existe ação, o ciclo se repete. Um professor se afasta, outro assume mais carga e depois também adoece. E assim, o problema cresce. Por isso nasce o movimento Saúde do Professor. Não como campanha, mas como resposta. Porque antes de qualquer discurso, é preciso reconhecer: o problema já está entre nós. Olá, professores! Eu quero ter uma conversa séria com vocês. Como presidente do Ciproem, eu não poderia olhar para esses números e tratar isso como algo normal, algo comum. Mais de 150 professores estão afastados por motivo de doença. Não estamos falando apenas de estatística, estamos falando de pessoas, de professores, profissionais que ensinam todos os dias, de sala de aula, de sobrecarga, de silêncio e muitas vezes de um adoecimento que vai acontecendo aos poucos. O Ciproem precisa estar onde a realidade acontece e hoje essa realidade exige atenção, posicionamento e responsabilidade. Por isso, nós assumimos esse compromisso de criar o movimento Saúde do Professor. E gostaríamos que você também, professor, fortalecesse esse movimento, porque cuidar de quem ensina não pode mais esperar. Cuidar da saúde do professor é cuidar da educação. O professor cuida de todos, todos os dias.
Cuida do aluno que aprende rápido, do que tem dificuldade, do que chega quieto, do que chega agitado. Cuida de ensinar, orientar e escutar. Mas, no meio de tudo isso, quase nunca alguém para perguntar uma coisa simples. E o professor? Como está? A rotina da escola é intensa. São muitas responsabilidades, muitas demandas e muitos desafios. Com o tempo, o cansaço aparece, o corpo sente, a mente também. E muitas vezes, o professor segue em frente, como se fosse normal carregar tudo sozinho. O movimento Saúde do Professor nasce exatamente para abrir essa conversa. Sem cobrança, sem julgamento. Apenas com uma pergunta sincera. Como está a saúde de quem dedica a vida a ensinar? Este movimento quer criar espaço para reflexão, escuta e cuidado. Cuidado com o corpo, com a mente e com as emoções. Porque cuidar da saúde do professor também é cuidar da educação. E este é o início de uma conversa que precisa acontecer. Sendo assim, requeremos à mesa ouvir do doutor plenário seja pautado para a ordem do dia da presente sessão, em regime de urgência especial, o projeto de lei que institui o Programa Municipal de Promoção da Saúde Mental dos Servidores Públicos no âmbito do município do Guarujá e da outras providências. Sala Alberto Santos Dumont, 28 de abril de 2026. Quem assina é o vereador Mário Lúcio da Conceição e mais 6 nobres senhores vereadores. Vai à ordem do dia da presente sessão, vereador. Vereadora, presidente desta casa, neste ato, quero entregar, na forma regimental, minhas indicações, que versam basicamente sobre a limpeza e desobstrução de bueiros da nossa cidade. Muito obrigado, presidente, por hoje era só. Suas indicações.